Boa noite, todo mundo. Sextou, né? Aqui, sextou no Brasil, e em Israel é Shabat. Estamos aqui para mais um estudo, mais um capítulo, né? Dos estudos dos profetas. Estamos terminando hoje o livro de Zacarias, gente. É o último capítulo do livro de Zacarias. Mais um capítulo escatológico. Então vamos a ele, porque ele é muito precioso, é um capítulo muito precioso. Eu não quero me demorar a começar a ler. O título é A Vinda e o Reino do Senhor. Vem o dia do Senhor, no qual os teus despojos se repartirão no meio de ti. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém. Para o oriente, o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias do rei Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Naquele dia não haverá luz, nem frio, nem geada. Será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia, nem noite. Quando a tarde chegar, haverá luz. Naquele dia também correrão de Jerusalém águas vivas. Metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Gebá até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. Habitarão nela e já não haverá maldição. Jerusalém habitará segura. Esta é a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor
uma grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a sua mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro e prata, e vestes em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos, de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Então, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre eles a chuva. Se a família dos egípcios não subir nem vier, cairá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos: Santo ao Senhor. As panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que sacrificarem virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia não haverá mais mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Essa foi a última profecia do profeta Malaquias, registrada nesse livro. Eu diria que há alguns motivos para ele ter sido apedrejado novamente. Talvez a profecia de dizer que, de novo, o povo de Israel seria levado cativo, que Jerusalém seria novamente destruída ou atacada, o que eles não queriam que acontecesse. Então, talvez, para impedir que o profeta continuasse falando e profetizando assim, eles talvez o mataram. Disseram, esse velho está gaga, ele está falando bobeira, então vamos acabar com ele. Não sei. Mas essa profecia aqui, gente, ela é muito pesada. É uma profecia que diz que, no final dos dias, isso iria acontecer. Agora, o que você pode dizer, Miriam, mas isso aí pode ter referência ao exílio do ano 70, com a destruição do templo? Eu diria não, gente, não é. Primeiro, não se sabe de mulheres forçadas quando Jerusalém foi destruída. Não se tem, naquela época, os romanos não faziam isso. Eles não eram esse tipo de povo. Quem fazia esse tipo de coisa eram os filisteus. Os filisteus já haviam sido extirpados, né? Então, eles não faziam esse tipo de coisa. Eles não saqueavam a cidade e não forçavam as mulheres. Então, e uma outra coisa, o Senhor, nessa profecia aqui, ele diz que então o Senhor sairá quando eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Naquela época não foram todas as nações, só foi Roma. Então, por aí você já descarta que essa profecia foi para aquela época. Porque ajuntarei todas as nações.
naquela época já existia o Egito não subiu contra Jerusalém. Já existia a Síria não subiu contra Jerusalém. Já existia a Rússia, já existia os povos da Rússia, as vilas, né? Os assentamentos que existiam naquela época, ainda a Rússia ainda não era formada, ainda não tinha o país da Rússia, não existia isso ainda, né? Existiam tribos separadas que cada um tinha o seu próprio rei. Não existia um país Rússia, não existia um país a Romênia, não existia um país. Esses países não existiam como países. A Itália já existia, né? A Itália já existia. Nem a Inglaterra ainda era país. Ainda não existia Inglaterra, ainda não existia Reino Unido. Eram tribos que habitavam nessas ilhas aqui. Cada um tinha o seu próprio rei. Cada tribo dessa tinha o seu próprio rei. Então, aqui na Inglaterra, devia ter uns 30 reis ou mais. Se contar lá com a Escócia, né? E País de Gales, cada um tinha o seu próprio rei. Não tinha países chamado Gales, não tinha país chamado Escócia ainda nessa época aqui. Então, já existia a China, já existia a Índia, nenhum foi contra Jerusalém. Então, aqui está escrito. Então, por esse detalhe aqui, então a gente já vê que não foi aquela destruição que aconteceu ali. Essa destruição aqui é agora. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada. Nossa cidade querida vai ser tomada. As casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Quem é o povo que faz esse tipo de coisa? São os que estão lá agora fazendo. Não foi isso que aconteceu no dia 7 de outubro? Metade da cidade irá para o exílio. Eles vão levar metade da cidade fora. E vai ficar metade dentro e metade fora. Aí o Senhor vem para pelejar contra o povo que está invadindo Jerusalém. Então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações. Versículo 3. Então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. E aí vem uma outra parte que também prova para a gente que aquilo ainda não aconteceu. Naquele dia estarão os seus pés, os pés de quem? Do Senhor, sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém. Porque naquela época a cidade era afastada do Monte das Oliveiras. Hoje que é tudo junto, né? Mas naquela época não era. Era afastado, era longe. Você tinha de caminhar uns 10, 20 minutos para chegar no monte. Do muro de Jerusalém, uns 20, 30, uma meia hora para chegar no monte. Hoje a gente faz isso em 10 minutos. Olha, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Isso ainda não aconteceu. Para o ocidente, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Não é um vale pequeno, é um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, Oriente, Ocidente, Norte e Sul. Então, o senhor vai colocar um pé aqui e aqui e vai abrir. Então, vai haver um caminho entre Norte e Sul. Um vale. Isso ainda não aconteceu. Eu estive lá 4 anos atrás, estava lá o monte inteirinho ainda, viu? O monte ainda não partiu, não. Pois é. E se eu voltando lá, se der, eu estou pensando que não vai dar ainda esse ano. Sabe por quê? Eu quero ir na festa dos tabernáculos. Então, se eu for agora, fica difícil ir 2 vezes, né? Vamos ver, vamos ver.
Mas o ano que vem, com certeza, se a guerra não tiver estourado, né? Eu quero ir na festa dos tabernáculos. E aí o povo que vai fugir, que vai tentar fugir de ser levado, né? E ser. Você imagina, quem vai ser levado para o exílio vai ser. Não vai demorar, gente, vai ser uma coisa rápida, tá? Não é uma coisa igual tá agora. Vai ser uma coisa mais rápida. O Senhor vai, quando isso acontecer, quando Jerusalém for saqueada, e o povo for tirar, e o Senhor sobe e faz isso, e abre o caminho para quem quer escapar, né? É porque fala aqui, fugireis pelo vale dos meus montes. Pelo vale dos montes chegará a Zel. Fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias. Então, alguns vão. Quando isso acontecer, gente, o povo vai ficar com medo. Imagina um monte separando. Imagina o seu com o pé num lado, pé no outro, e separando os montes. Você imagina, o povo vai desesperar. Quem ficou na cidade vai ser pânico mesmo. E aí vão fugir, né? Fugireis, assim como fugis no terremoto dos dias de Uzias, tá vendo? Não é, eu não vejo assim um ser imenso com pés aqui. Eu acho que o terremoto vai acontecer, né? Naquele dia, outra coisa que ainda não aconteceu. Naquele dia não haverá luz. O terremoto, sabe o que o terremoto faz? Quando leva aquele mundo de trem para cima? Quando cai tudo, poeira. Então não tem luz. Naquele dia não haverá luz, nem frio, nem geada. O que significa que pode ser que junto dele tenha um pouquinho também de calor, né? De aquecimento. Talvez seja. Não vou dizer que vai romper igual está lá aqui na Islândia que eu estou vendo hoje, né? Porque agora é Shabat, não tem o Muro das Lamentações agora, porque eles até amanhã, depois de terminar o Shabat, não tem transmissão ao vivo, né? Então, estou vendo aqui a Islândia, aquele país, né? Não sei como é que vocês falam Islândia em português. E, não sei. Está arrebentando lá para quanto é banda, né? Os vulcões. Então, imagino que deve ter alguma lava, alguma coisa ali embaixo que vai aquecer para não ter geada nem frio, né? Será um dia singular conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite. Quando a tarde chegar, haverá luz. E outra coisa que ainda não aconteceu é que naquele dia também correrão de Jerusalém águas vivas. Lembra quando nós estudamos Ezequiel, que ele fala que vai surgir um rio que vai sair debaixo do templo? Então, está aqui. Naquele dia também correrão de Jerusalém águas vivas. Metade delas para o mar oriental e outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. E aqui também ainda não aconteceu, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Portanto, gente, esse capítulo 14, o último capítulo do profeta Zacarias, é um capítulo escatológico, referente ao futuro. Versículo 11 é bonito, né? Habitarão nela e já não haverá maldição. Jerusalém habitará segura. Então temos uma esperança. Mas há muita coisa para acontecer e muita tristeza ainda vindo. Não se enganem, a coisa para, como diz uma amiga minha judia, para melhorar tem que piorar. Então, é isso aí. Amanhã vamos estar lendo o profeta Malaquias. É pequenininho também. Só 4 capítulos. Foi um outro profeta que também profetizou na mesma época de Zacarias e na mesma época de... Como que é o nome do outro profeta? Oséias? Não? Como que é? O nome do outro é Ageu. O profeta Ageu
profeta Zacarias e o profeta Malaquias foram os 3 últimos profetas que profetizaram dentro de Jerusalém, na reconstrução do 2º templo e dos muros. Amanhã estaremos estudando o profeta Malaquias. Que o Senhor esteja com você, que tenha sido de bom proveito essa leitura. Eu sei que aí no Brasil tem um desvio. Vou falar assim, gente, porque é um desvio. Tem um desvio teológico do tempo da graça. E não importa o que os profetas falaram aqui no passado. Estamos vivendo o tempo da graça. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando Jesus deixou seus discípulos, as últimas instruções de Jesus para os discípulos, foi para que eles tivessem cuidado. E ele fez algumas profecias sobre o futuro. Lembra? Nem todos os discípulos de Jesus estavam na destruição de Jerusalém. Pouquíssimos deles. Pouquíssimos. Paulo não estava. João estava. Foi o único que, na verdade, presenciou, porque ele morreu com mais de 100 anos. Ele viu a queda de Jerusalém. Mas Jesus entregou aquela profecia para todos eles. Todos eles sabiam que Jesus havia dito que o templo seria destruído. Que Jesus havia dito que os muros de Jerusalém iriam cair. Quando ele estava sendo levado para a crucificação, ele disse para aquelas mulheres que estavam chorando por ele: mulheres, não choreis por mim, choreis pelos vossos filhos. Porque ele estava dizendo para elas: muita coisa ruim vai acontecer daqui para frente. Ore por vossos filhos, chorem por eles. Talvez elas não tenham entendido a mensagem de Jesus de Nazaré, mas ele as entregou a si mesmo, mesmo sabendo que talvez nenhuma delas ia entender. Mas ele sabia que no futuro nós iríamos entender e saberíamos por que ele disse aquilo. E aquilo que ele fez por nós. Ele fez por nós. Por mim e por você. Mesmo que tenha muita gente dizendo que isso aqui nunca vai acontecer, vai, gente. Mesmo que eu não veja isso acontecer e você também não. Como nem quase 99% dos discípulos de Jesus não viram a destruição de Jerusalém. Pouquíssimos deles viram, pouquíssimos. Os que conseguiram fugir antes, viram. Mas mesmo assim ele disse: quando vocês virem a cidade cercada, fogem. Mas Pedro já não estava na cidade. Pedro já estava morto. Eu acho que 60%, 70% dos discípulos que seguiram Jesus, eles já estavam fora de Jerusalém há muito tempo. Mas eles viram o cumprimento da profecia. Mas discípulo mesmo, dos 12, talvez só João. Porque os que fugiram para a Europa e os que fugiram para a Ásia não viram, porque as notícias demoravam a chegar, né? Talvez tenham sabido depois. Porque todos eles foram para países romanos, só não um dos discípulos, que eu não sei se foi o André, não, Tiago Menor. Eu acho que foi Tiago Menor que foi para a Índia. Mas os outros ficaram, né, ali pela
pela Ásia mesmo. Mas então, da mesma forma que Jesus disse fez essa previsão, né? Essa profecia sobre a destruição de Jerusalém, quem entendeu e aceitou a mensagem, fugiu, né? E se deu bem. Quem não, não se deu bem. A profecia está aqui, gente. Quem quiser aceitar e tomar ela, tome. Eu aconselharia levar ela a sério. Mesmo que a gente não tenha muita coisa a fazer, mas temos uma coisa muito importante, que é orar. Então vamos pedir a misericórdia do Eterno. Hoje mesmo eu tive um momento assim de muita aflição, em que eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu orei, pedi a misericórdia do Eterno. Tomei aquela, sabe, e bati o pé também 3 vezes, falando assim, vai onde tiver, que a misericórdia do Eterno vai onde precisar. E logo depois eu fiquei sabendo que lá em Israel, lá em Jerusalém, teve um fogaréu terrível, mas eles conseguiram controlar. Então, às vezes, a gente não sabe o que está acontecendo, mas o Senhor leva a gente a orar e a clamar. Então, eu clamei, rodei, assim, sabe, em volta, os 360 graus, porque eu não sabia o que estava acontecendo e por que o Senhor tinha me angustiado daquela forma. Logo de manhã, devia ser umas 10 da manhã, aqui na Inglaterra. E foi o sentimento que eu tive, e eu, né, pedi a misericórdia do Eterno. Porque a dor, quando dá, é muito grande, gente. Não tem como você ignorar, não. É um aperto, assim, sabe? Aí você sabe que tem alguma coisa muito séria. Talvez não tenha sido só isso, talvez tenha sido outras coisas que eu nem vou saber. Mas o Senhor sabe, e eu fiz a minha parte. Então tá, fiquem com Deus, tenham uma boa tarde no Brasil, um bom final de sexta-feira, né? E amanhã nos vemos de novo. Tchau, tchau.